meninas do quarto. E aí, como é que vocês estão? Gente, eu sei que a gente tá passando por um momento difícil, né? Mas eu agradeço todo o esforço de vocês. Infelizmente, a gente, né, ainda não sabe quando a gente vai poder se encontrar de novo, mas eu tô com muita saudade. E obrigado por vocês terem acompanhado todas as aulas, quem estava acompanhando, quem estava se esforçando para fazer os exercícios aí em casa, com o papai, com a mãe, com a vovó. Então eu quero deixar um beijo grande para vocês, se cuidem. E a gente vai começar os exercícios agora do nosso último tema. Então, bora lá. Então, meninos, o nosso último tema aí, né? Ei! Já estamos na nossa última aula. Então, nós passamos por relevo do Brasil, nós passamos por hidrografia do Brasil, que é a água, né, do Brasil, relevo é o solo, as mudanças do solo. Nós passamos pelo clima do Brasil, né? Clima, a diferença de clima e a diferença de tempo. E nós passamos agora por vegetação do Brasil, que nós falamos sobre os biomas. E logo depois, vocês vão estar tendo aí uma revisão, vocês vão ter uns exercícios para, né, chegar na prova de vocês, na segunda prova, antes da última prova. Então, vamos começar. Essas atividades, elas começam lá na página 51, né? Então, bora lá. A primeira questão bem simples, olha só. Com relação à vegetação, marque a resposta certa. Sobre o que é vegetação, marque o certo. Olha só, o que é vegetação? É um conjunto dos relevos característicos de uma região? Acho que isso seria o quê? Relevo, né? E olha só, é o conjunto de espécies de plantas características de uma região. No primeiro a gente tem o que é relevo e no segundo a gente tem o que é vegetação. Vegetação, né? Vegetais, nós temos lá as plantas. Todo tipo de planta, como o clima se comporta, né? Tudo isso, tá? Então a gente vai fazer um X no segundo quadradinho. Letra B, algumas das funções das áreas verdes, ou seja, algumas das funções ali da vegetação são banhar os rios, saciar a sede dos seres vivos e aquecer o planeta, ou proteger o solo da erosão, propiciar a respiração e a alimentação dos seres vivos e promover o equilíbrio climático do planeta. Então, algumas funções da vegetação é a primeira ou é a segunda? O que a vegetação causa? Essa primeira, ela está falando da água, olha só, a água que banha os solos para saciar a sede dos seres vivos. Então, no segundo, nós temos as funções das áreas verdes ou as funções da vegetação. Então, a gente faz um X no segundo quadrado. Segunda questão, né? Também nós temos agora duas perguntinhas, né, para vocês escreverem. Então, olha só. Observe o mapa da página 48 e responda. O que tem lá na página 48? É o mapa dos biomas, né? Onde cada bioma se encontra. Vocês lembram que no Pará a gente tem o bioma da floresta amazônica. Lá no sul nós temos as pampas, né, ou campos sulinos. Nós temos a caatinga, que não é aquela caatinga, não. Então, olha só, letra A. Na sua opinião, o Brasil possui uma grande variedade de vegetação? Por quê? Gente, na sua opinião, com as suas palavras,
Você acha que tem muita vegetação no Brasil? Tem muitos biomas no Brasil? Você pode dizer, claro, ai, tia, sim, acho. Não, não acho. Mas aí por quê? O Brasil, ele é imenso, né? Ele tem uma grande extensão, é um país grande e ele tem muitas diversidades, ele tem muitas diferenças em cada parte. Numa parte faz mais frio, noutra faz só calor, noutra só chove, em algumas áreas não chovem. Olha, eu vi uma matéria que lá em São Paulo eles têm muito problema com chuva. Muito problema com chuva, porque pode até chover, mas chove aqueles pingos. E lá é uma cidade muito seca. E aqui a gente já tem muita chuva, então lá eles têm os reservatórios para quando chove. E olha que lá, né, é ali sudeste. E eles têm um reservatório lá para que quando chova, eles guardem essa água, porque eles têm problema com a água lá. Aqui não, a gente tem muita água e muita água doce também, né? Então, fica aí a dica da resposta de vocês. Eu vou considerar correto uma dica, uma resposta bem feita, tá? E B, qual é o tipo de vegetação mais comum no estado que você mora? Aqui é o nosso estado, Pará. Eu já falei para vocês que é, né? Floresta Amazônica ou Amazônia, que é o nome do bioma. Bora lá para página 52. Opa. Terceira, gente. Marque V para verdadeiro, para certo, e marque F para falsas, né? Para erradas. Então, olha só a primeira. Os biomas representam o conjunto da vida presente em uma região. Verdadeiro ou falso? O Brasil não apresenta grande variedade de vegetação. Verdadeiro ou falso? A diversidade climática, né, os diferentes tipos de clima influenciam os diversos tipos de vegetação presentes no Brasil. Ter vários climas aí faz com que mude a vegetação, influencia na vegetação do Brasil? Influencia, né? Se eu tenho um clima muito quente, como é na Caatinga, e muito seco, o que vai acontecer? Quase eu não vou ter plantação, né? Então, já sabemos que essa é verdadeira. Há 6 grandes biomas no Brasil: Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, Caatinga e Pampas. Essa também é verdade. Mas, tia, e os outros que a gente viu? Mata das Araucárias, Mata dos Cocais, vegetação ali litorânea, mangues litorâneos. E esses? Já disse para vocês que esses 5, eles são os principais. É o que pega um pedação e ele está bem focado numa região. Os outros 3, nós temos um pedacinho do Pará, geralmente do Pará não, desculpe, do Brasil, que tem aquela vegetação característica, que pode ser que tem lá no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso. Tem uma vegetação específica lá, para esses 2 estados. Geralmente é um estado, 2 estados, né? Então, os principais são esses 5. Então, voltando para cá, nós temos já V e V. Aqui nessa, o Brasil não apresenta grande variedade de vegetação. O Brasil não tem diferentes vegetações? Claro que sim. Então, como está dizendo que não apresenta, é falso, né?
VVF. E aqui os biomas representam um conjunto de vida presente em uma região. Bio, vida. Então, tá correto também. V também aqui. Então, fica VVFV. Quarta questão, gente. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Olha só, a gente tem número 1, floresta amazônica, 2, Mata Atlântica, 3, Pantanal, 4, Caatinga. Nós temos 5, campos sulinos ou pampas. Aí nós temos, olha só. Nela podem ser encontrados diversos animais silvestres, como arara azul. Qual desses biomas combina com essa frase? Suas plantas são adaptadas a irregularidades de chuvas e altas temperaturas. Essa tá bem fácil. É a maior planície inundável do mundo. Essa também tá bem fácil. É caracterizada por sua biodiversidade. No Rio Grande do Sul, são conhecidos como pampas. Essa você já sabe de cara. Quem é conhecido como pampas? Os campos. Então, nós vamos botar aqui o número 5 aqui no último quadradinho. Então, já que a gente começou aqui por baixo, né? Então, bora subindo. É caracterizado por sua biodiversidade. Qual desses biomas é caracterizado por sua biodiversidade? Ou seja, é reconhecido por sua biodiversidade. Esse daí é a nossa querida floresta amazônica, porque biodiversidade, diversos tipos de vida, diversos tipos de planta, né? E tem uma biodiversidade muito original ali dentro, é a nossa floresta amazônica. Então aqui é 5 e aqui é 1 agora. É a maior planície inundável do mundo. Gente, quando a gente fala Pantanal, a gente pensa em algo assim, pântano. Pantanal vem de pântano. Então, o que fica no pântano? Fica lá o jacaré, né? Fica o jacaré no lago, fica aquelas Vitórias Régias. E planície, geralmente planície, fica dentro ali, são regiões, né? Ali de relevo, baixas, né? Planas e baixas. Geralmente é onde navega, aqueles barquinhos. Então, nós temos o querido Pantanal, bem aqui. Maior planície inundável do mundo. Então, nós temos 5, 1 e 3. Olha só. Suas plantas são adaptadas à irregularidade das chuvas e às altas temperaturas. Eu sei que vocês disseram aí que é caatinga. Com certeza. Então, número 4 aqui. Isso sobrou o nosso Mata Atlântica. Nela podem ser encontrados diversos de animais silvestres, como a arara azul. Sim, a arara azul fica na Mata Atlântica, tá? E, né, quinta questão, eu sempre no finalzinho do relevo, tanto da hidrosfera, da hidrologia, quanto da hidrografia, desculpa, tanto da litosfera, eu sempre ponho uma imagenzinha, uma fotinha para vocês, né? De onde vocês podem encontrar cada um desses. Então, olha só, agora vocês têm que olhar bastante, né? E dizer para mim qual bioma, qual vegetação, né? Faz parte deles aí. Escreva abaixo de cada imagem o nome respectivo de cada bioma, de cada vegetação, aí que mostra na imagem. Lá no primeiro, nós temos o nosso bioma, né? Então, não vou falar o nome dele, porque vocês têm que saber qual é
a nossa vegetação do nosso estado, tá? Que na primeira imagem nós temos a nossa vegetação do nosso estado. E na segunda imagem, não sei se dá para vocês verem direitinho aí no livro de vocês, que a imagem está meio escura aqui, mas nós temos aqui a caatinga. Olha só, aqui são imagens dos cactos, ok? Que crescem lá, tá? Por questão de ser muito quente e muito seco. Aqui no terceiro nós temos mata dos pinhais ou mata das araucárias, né? Que é aquele eu sempre me esqueço o nome da planta. Babaçu, né? Bem grande, assim, bem alto. Olha só, lembrei aí para vocês. E no último, nós temos uma vegetação de árvores de estatura bem baixa, mais baixas. Então, nós temos o cerrado, que é também aí um bioma, uma vegetação que tem um solo mais liso, ó, e baixas árvores. Sexta questão é bem facinho, nada de difícil, tá? Vocês só vão pintar aí, por favor, né? Então, vocês vão pintar a letra K, Y, W e descubra as respostas. Bioma caracterizado pela presença marcante de carnaúba e do babaçu. Gente, eu acabei de falar para vocês. Aí nós temos, ó, mata. Nós temos o parceiro da mata das araucárias, que é a mata. Vocês vão encontrar a resposta mata dos cocais. Aí, tá? Pintando as letrinhas K, Y e W. No segundo, na letra B, a gente tem bioma que ocorre principalmente na região sul. O que vocês acham? É aquele bioma lá do final, do Rio Grande do Sul, né, de Paraná. Lá é que nós temos a Mata dos Pinhais ou Mata das Araucárias. Gente, não vão confundir, é bem parecido, a vegetação também é parecida, mas nós temos Mata dos Cocais e Mata dos Pinhais, que também é Mata das Araucárias, porque ela tem 2 nomes. Ó, aqui é Mata dos Pinhais e aqui é Mata das Araucárias, né? Que a gente encontra lá em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E na última, bioma no qual predomina plantas rasteiras, gramíneas, arbustos retorcidos e árvores de pequeno porte. Quando a gente fala essa palavra, né, essa parte, árvores de pequeno porte, árvores baixas, com certeza é cerrado. Ó, são plantas rasteiras. E sétima questão, 2 tipos de vegetação apresentados. Dos tipos de vegetação apresentados, qual foi o que mais chamou a sua atenção e por quê? Gente, isso é com vocês. Ai, tia, eu gostei da floresta amazônica, eu gostei do Pantanal, eu gostei. Vocês vão ter que botar um e dizer por que gostou. Ah, porque eu vi uma planta e achei bonita. Ah, porque é legal que a gente pode, não sei, ver vários tipos de flor, ver vários, sei lá é mais frio, lá é mais quente. Vocês é que sabem. 8ª questão. Escreva uma mensagem de conscientização ambiental relacionada à imagem abaixo. Olha só, gente. O que está acontecendo aí? Desmatamento, né? E também aí a prática ilegal de levar, né, as madeiras, as árvores, né, para fazer o que for com elas. Também a gente tem a biopirataria também, com o sequestro de animais, né? E então aí vocês devem deixar
uma mensagem de conscientização ambiental, uma mensagem que descreva o porquê não é legal fazer isso, o quão triste é essa imagem, né? E um dia a gente pode até deixar de existir por o homem atacar tanto a natureza, né? A gente deve deixar a natureza lá no lugarzinho dela, porque a gente precisa dela para sobreviver. Então, vocês podem pedir ajuda aí para papai ou para mamãe, ou vocês mesmos, tá? E agora, lá na nossa última página de dever de atividades, nós temos nona questão para você. Qual a importância da floresta amazônica para o Brasil? Gente, eu já falei isso aqui muitas e muitas e enormes vezes, né? Que a floresta amazônica, ela é conhecida por ter uma biodiversidade muito grande, várias espécies, tanto de planta, tanto de animal, né? E ela tem muitos frutos. E como eu acabei de falar para vocês, a gente precisa da natureza para sobreviver. A gente precisa conservar ali aquele espaço, né? Por causa do nosso clima, por causa do planeta, que pode esquentar muito. Então, por que a floresta amazônica acaba sendo muito importante para o Brasil? Né? Eu deixo aí para vocês. 10. Quais são os tipos de vegetação litorânea? Que é litorânea, mais uma vez, sempre falando aí para vocês. Litorânea significa a parte, né, aquática, a parte da água. Então, aonde a gente encontra a vegetação litorânea? Na praia e no mangue, né? O mangue que tem aquela lama, mas também tem água. Questão 11. Observe a imagem abaixo e descreva com suas palavras as características de vegetação apresentada. Agora é com você. Você vai mostrar para mim que você estava tentando entender, que você estava procurando estudar. Você vai olhar para a imagem, olhar bem legal, e você vai dizer para mim qual vegetação tem aí. Ah, tia, aí parece que tem muito calor, tem vegetação diferente, tem isso, tem uma pedra assim. Então, você vai descrever para mim. Pode olhar lá nas outras páginas do livro, pode pedir aí ajuda em casa, ok? Mas eu quero que você fale com as suas palavras. Quero que vocês escrevam. Questão 12. Leia atentamente o texto abaixo, que descreve algumas características da floresta amazônica. Aí tem um textinho para vocês. Aí olha só, tá falando sobre a floresta amazônica. A floresta amazônica é hoje considerada o local com maior biodiversidade no mundo. Por isso, há tanto esforço na preservação de sua vegetação nativa. Gente, tem aí o textinho falando da floresta amazônica. Vocês podem dar um pause e ler, né? Olha só, dê um título ao texto que você acabou de ler. Vocês vão ver e vão dar o seu próprio título. Você vai ver do que o texto está falando e você vai botar o título dele. Ah, tia, esse texto já não tem um título? Não, ele só tem o texto, ele não tem título. Você vai dizer o título que você quer. Letra B. Observe as frases abaixo e sublinhe as informações que foram apresentadas no texto. Claro que, né, já tem aí a resposta, mas olha só. As informações que foram apresentadas no texto foram tipo de vegetação, o tipo de vegetação, como é formada lá a floresta amazônica, né? Área de ocorrência dessa vegetação no Brasil, onde ela fica, ó,
No Brasil, a floresta amazônica atinge os estados Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima e ainda uma pequena área do Maranhão, uma bem pequenininha. Então, ela fala só sobre o tipo de vegetação e a área em que ela ocorre. Em quais estados está a vegetação de floresta amazônica. Gente, a gente terminou por aqui. E a gente terminou agora esse nosso segundo bimestre. E eu sei que cada vez está mais complicado longe, né? Porque é difícil tirar dúvida, é difícil estudar com papai, com mãe, com quem seja. Mas a gente está aqui e logo logo a gente vai ter um reforço, a gente vai ter, né, uma aula tirar dúvidas, a gente vai ter uma revisão, a gente vai ter uma revisão agora no início de agosto. Então, olha só, que o medo de falhar nunca supere a vontade de conseguir. O que significa isso? Que o medo que você tem de errar, de não passar, de não avançar, seja que se supere com a vontade que você tem de conseguir. Que esse medo seja menor, que ele nunca supere a vontade que você tem de, não, eu quero passar, eu quero voltar para o presencial, né? E mesmo que você não esteja no presencial, você tem que estar. Leia um pouquinho do texto. A mamãe não soube ajudar, leia um pouquinho você mesmo. Nas últimas coisas que você não entender, peça para ela. E eu agradeço muito vocês estarem comigo. Um beijo, quarto, e até mais.